Então, hoje nós temos pela primeira vez o nosso companheiro Edgar Dias de Abreu, que é doramista, trabalha um trabalhador doramista em várias tarefas, é expositor, enfim, um trabalhador lá do doramista, aquele centro tradicional, antigo aqui do Rio de Janeiro, e situou-se no Maracanã. Então, vai falar certamente o tema do Evangelho, o Espírito, a doutrina que ele escolheu, e com a palavra o nosso dedicado. Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça os nossos corações, ilumine nossas mentes e nos inspire para os estudos da noite de hoje. Queria agradecer o convite do Gilberto, do Gilson. É uma alegria muito grande estar na casa que a gente passa pela primeira vez. É uma casa que a gente sempre ouve falar, uma casa séria, e o Espiritismo deve sempre ser levado a todos os cantos, normalmente, em locais de trabalho, de esforço, como esta casa é. O tema que eu quis apresentar hoje é um tema interessante para o início de ano, para o início de trabalho atual, para as nossas reflexões, até pelo momento, não só do planeta, o momento planetário, mas indiscutivelmente o momento do Rio de Janeiro. Na realidade, quando eu escolhi o tema, ainda não havia acontecido a catástrofe que aconteceu, e o tema ficou mais de acordo com a ocasião ainda do que quando eu escolhi há um mês atrás, quando eu sentei e organizei o estudo da noite de hoje, que é a nova era. Como o irmão falou aqui na preleção, é muito importante nesse momento que nós oremos por todos os nossos irmãos afortunados que tenham desencarnado, que estejam em sofrimento ou que estejam desabrigados. Para vocês terem uma noção, só na cidade de Nova Friburgo são 5.200 desabrigados até amanhã de hoje, e 307 mortos. Então, é muita gente e muito sofrimento. Então, a oração é muito importante nesses momentos. Então, para abrir a palestra, eu diria para vocês a definição de oração que eu acho mais bonita. Se alguém conhecer uma mais bonita, me fale depois. Ela está contida no livro Cavaleiro de Lumière, de Ivone Rodrigues. Começa no início do capítulo, eu não lembro qual capítulo, diz assim: sabia que a prece é uma radiação protetora que nasce do coração amoroso, sobe até Deus insuprivelmente, desce o benefício daquele por quem se pede ou a quem se deseja proteger. É um freno de amor sublime que se expande, toca o infinito, transfunde-se de bênçãos celestes e derrama-se de eflúvios sobre aquele que sofre. A prece é o amor que vem do sofrimento e consola. É a caridade que envolve o infortúnio e reanima o sofredor, retemperando as energias. Então é uma definição que mostra muito para a gente a importância da prece. E esse é um momento que realmente a gente vê que algo acontece muito perceptível, principalmente aqueles que têm uns 40 anos ou mais, porque a gente percebe mudanças climáticas importantes e quando a gente era mais novo, elas não eram da maneira que vem se apresentando. E essa questão da nova era, curiosamente, eu sou médico, eu tenho um atendimento, eu tenho muitos clientes que gostam de conversar religião comigo, até vários gostam de conversar religião comigo. E budistas, várias outras denominações religiosas concordam que nós estamos adentrando uma nova era. Então, a nova era é um pensamento muito difundido nas religiões, assim como a reencarnação. Várias religiões também acreditam na reencarnação. E o que a gente percebe? Esse aquecimento global é muito fruto do quê? Do egoísmo do homem, do ser humano. Porque nós temos flagelos destruidores, nós temos o capítulo da lei de destruição do livro dos Espíritos, que vem trazendo muito essa questão. E o que a gente percebe? A gente teve protocolo de Kyoto, a gente teve várias situações
que podiam frear um pouco esse efeito estufa, esse aquecimento. Porque o que vem a ser o efeito estufa? Na realidade, é o desmatamento, a queima das matas e, principalmente, a utilização de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São os combustíveis à base de petróleo, principalmente o gás e a gasolina. A junção dos poluentes advindos disso tudo forma uma película poluente na Terra. Então, quando o Sol aquece a Terra, esse aquecimento tem dificuldade de sair, porque essa película poluente faz uma espécie de uma barreira, aumenta a temperatura da Terra, produzindo, com aumento da temperatura, de gelo de calota, a evaporação maior dos oceanos. Isso possibilita principalmente furacões, ciclones e tornados, que vêm a trazer tragédias coletivas, que podem derrubar aviões, etc. Somado a isso, a psicosfera que o planeta acaba apresentando por uma série de impositivos de ordem, vamos dizer, inferior, quais o egoísmo, a vaidade, as coisas feitas em prol de si mesmo, os desmandos, o autoritarismo, tudo aquilo que a gente sabe que não deveria mais acontecer, tudo isso gera uma psicosfera de desequilíbrio. Então, as placas tectônicas do planeta, segundo os espíritos, elas podem também entrar em desequilíbrio. Por quê? Porque a psicosfera de todo o planeta não está como deveria. Então, nós temos várias situações. E uma coisa importante da gente dizer, nós temos os flagelos destruidores em que eles podem ser divididos em duas maneiras: os naturais e os provocados. Só que os flagelos destruidores naturais, quais sejam, por exemplo, terremoto, tsunami, erupções vulcânicas, grandes enchentes, esses não tem como, a gente tem que conviver com eles. Mas os provocados são o quê? Ataques terroristas, as guerras. E a gente ainda poderia, vamos dizer assim, adaptando, colocar um misto. Qual seria um misto? Uma grande chuva torrencial em que uma encosta mal ocupada, desordenadamente ocupada, rola ali uma grande precipitação de água e de terra, e pessoas que estão num lugar que não deveria haver condição para ter sido feita uma obra, rola todo mundo. Como foi o ano passado em Angra dos Reis, no Morro do Bumbá, e agora essas questões que a gente vê em Teresópolis, Petrópolis e algumas áreas de Cabo Frio, de Nova Friburgo. Então, os mistos seriam o quê? A imprudência do homem, mas os fenômenos da natureza. E por que a imprudência do homem? Por causa do jeitinho, pelo dinheirinho por debaixo do pano. Ah, mas se você fizer uma casa na beira do rio, não pode. Mas aí a prefeitura vem e bota um IPTU lá para você, a prefeitura arrecada. Mas aí quando a casa cai, a prefeitura não vai lá e diz, não, olha, eu vou te indenizar. Então são essas questões que a gente tem que pensar muito bem. A gente tem que pensar no termo de sustentabilidade. A doutrina espírita, ela é pioneira em muita coisa. Uma delas, muito importante, por exemplo, foi os direitos da mulher. Kardec, primeiro que todo mundo, praticamente, já dizia que a mulher tinha os mesmos direitos do homem, daquilo dos espíritos. Então, a ecologia também é uma questão muito forte na doutrina espírita. Nós temos um companheiro que tem um livro espetacular, Mundo Sustentável, Maria Trigueiro, que vai muito para essa área. Então, nós temos o quê? Que ter um comportamento ético, não só com o vizinho, com a família, no trabalho, mas com a própria natureza. Além de tudo, porque se somos reencarnacionistas, os nossos filhos, os nossos netos vão conviver no planeta mais lá na frente. E que são nós mesmos numa outra encarnação. Então, como a gente vai deixar um legado para os nossos netos, ou até para nós mesmos numa outra vida? Então, tudo isso a gente tem que ter sempre em mente. E eu trouxe para vocês a pergunta 728 livros espíritos, que ela é muito interessante. Ela diz que destruição, no sentido comum, é sinônimo de demolição, extinção, desaparecimento e aniquilamento. Sob o ponto de vista espírita, contudo, a lei de destruição tem significado diferente, que é o de transformação, de metamorfose.
que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Só para trazer para vocês, para ilustrar como, lembrando Francisco de Assis, que gostava tanto dos animais, eu estou vendo lá o posto do cachorro. Na noite de ontem, eu participo de uma equipe cirúrgica, e na minha equipe, graças a Deus, a minha instrumentadora espiritualista, o meu auxiliar espiritualista e eu e minha anestesista somos espíritas mesmo. E a minha instrumentadora, ela foi para Teresópolis ajudar nessa tragédia que teve. Ela foi num helicóptero da Marinha, um amigo dela, médico, chamou, disse: olha, eu estou daqui a 3 horas, você vem comigo? Eu estou nessa. Ele foi. E fez vários socorros lá em cima, mas ela disse que foi especial. Porque ela chegou, tinha uma casa que tinha desabado, e tinha um cachorro do lado da casa que não saía dali. Quando veio a equipe tentando encontrar sobreviventes, ela teve a ideia, ela é veterinária também, ela chegou com o cachorro, fez um carinho com o cachorro. Mostra onde é que está meu nome. Todo mundo que está de volta a rir, acho que o cachorro vai entender. Então o cachorro foi e começou com a patinha a fazer assim no lugar. Escavaram ali, tiraram o corpo. Aí o cachorro foi no outro lugar. Resumindo, de 7 lugares que o cachorro apontou, eles tiraram pessoas, infelizmente, já desencarnadas. Mas ela disse que no final, o médico que tinha chamado ela se prontificou a ficar com o cachorro, porque o cachorro não tinha mais nome, e botou o nome dele de Herói. Para vocês verem se um cachorro é capaz disso, o que o ser humano não pode, se assim quiser. Lembrando que essa questão que agora ocorre, da questão da nova era, desses momentos difíceis que estão acontecendo, na realidade isso é uma novidade para ninguém, mormente em tempos idos. Nós devemos lembrar sermão profético em que Jesus, em Marcos 13, Lucas 24 e Mateus 21, ele cita o sermão profético, coisas que viriam acontecer. Mas aí a parte melhor é até João no Apocalipse. João entra e detalha mais. Temos ainda os antigos profetas Isaías e Enoque, 500 antes de Cristo, já diziam das coisas que aconteceriam. Temos ainda o Nostradamus, o vidente francês do século XIV. E temos o Edgar Cayce, um vidente americano do século XVIII. Em todos esses videntes são unânimes em dizer que terremotos, furacões, guerras, todos eles dizem que em dado momento a Terra estertoraria, porque não aguentaria mais o estado de coisas. E esse estertor adviria depois o tempo de bonança. E é curioso porque a maioria das pessoas, quando falam nessas catástrofes, não fala nesse tempo de bonança que vem depois, só fala nas catástrofes. De volta até comentar isso numa palestra, que depois virá um tempo de bonança. Só para lembrar, na Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos, a gente também tem uma parte bem grande sobre esse quesito. E eu queria lembrar para vocês uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Por que os mansos herdarão a terra? Herdarão a terra aqueles que tiverem um comportamento compatível da mudança de planeta, de provas e expiações, para o planeta de regeneração. Aqueles que puderem aqui ficar, fizerem jus com o comportamento ético-moral transformado, aqui ficarão. Mas aqueles que não puderem aqui ficar, irão para o planeta compatível, como já ouvi antes, capela. E aí eu trouxe para vocês a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, porque às vezes a gente fica pensando assim: poxa, tem uma tragédia, mata tanta gente. Essa tragédia, na realidade, não adianta nada. Numa visão crítica, no primeiro momento, a gente acha que a tragédia não tem nenhum benefício para a humanidade. Mas se a gente for analisar as grandes tragédias, as grandes guerras, uma coisa a gente vê logo de cara: impulsionam tecnologicamente muito, às vezes de forma errada, mas é necessário um movimento tecnológico grande
em função de várias necessidades que ocorrem de natureza tanto belicista como médica. Mas o Livro dos Espíritos ele é mais específico nesse quesito. Ele diz o seguinte: como que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destrutores? Por coincidência, o mesmo capítulo que o nosso amigo escolheu a pergunta dele, sabe que já escolheu o suicídio. Então diz a resposta: para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. E aí a gente, o trechinho, ele no final traz a seguinte assertiva, que é mais importante dessa pergunta: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, vou repetir o finalzinho. E para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Para vocês terem ideia, está faltando água mineral no Rio hoje. Por quê? Porque as pessoas, em mutirões, a gente vê mutirão por tudo quanto é lado, eu vindo para cá, viu? E pessoas trabalhando em prol do próximo. Então, água mineral não tem mercado nem para beber, porque está todo mundo. Hoje foram, o presidente da Cruz Vermelha disse que tinha recebido 220 mil litros de água mineral, dos quais ele já tinha conseguido mandar para a área 140 mil litros. Então, para vocês verem como o sentimento de solidariedade, de fraternidade, fica aguçado com uma situação dessa. Como pessoas que às vezes estavam se desviando para o materialismo, começam a perceber como o ser humano está indefeso para essas grandes catástrofes. Como com toda a nossa tecnologia, a gente não pode evitar isso. Gente, já tem mais de 680 pessoas mortas. No final vai ter mais de 1000. É a maior tragédia ambiental do Brasil. Não houve nunca nada igual. E não houve tecnologia, não houve partido, não houve empresa, não houve ninguém que pudesse fazer nada a respeito disso. E o governo falou que vai criar uma situação, vão fazer uma pesquisa, vão criar um departamento para contenção de grandes catástrofes. Muito rápido eles vão criar. Eles sabem que eles estarão prontos daqui a 4 anos. Então, para vocês verem que 4 anos o governo consegue fazer rápido. Então, como a gente está indefeso frente às forças da natureza. Então, esse sentimento de fragilidade produz na gente o quê? O sentimento de irmanarmos, de estreitar laços, que muitas vezes, se não tem uma catástrofe dessa, as pessoas vão ficando individualistas, normalmente aquelas que não têm religião. Então, uma situação dessa, com graça, une as pessoas. Então, já tem várias pessoas se candidatando a adotar as crianças que ficaram sem pais na catástrofe. O governo está até com o problema que inicialmente só pode se for parente. Eles têm que criar uma situação para ver como é que vai fazer isso. Os bichos não, você chega lá, pega, mas as crianças, no primeiro momento, só podem ser pegas por parentes. Então tem muita criança que perdeu a família toda, mas já tem várias pessoas, pessoa que parece minha experimentadora, várias pessoas se candidatando a ficar com as crianças que ficaram sem família. Então tudo isso que fruto do sentimento irmanado, quando uma catástrofe dessa acontece, toda uma população do mundo, não é nem só daqui, você recebe solidariedade do outro lado do mundo. Eu até brinquei quando houve a tragédia do Haiti ano passado, que muitas vezes a gente manda algum donativo para o Haiti e não manda para o mendigo que está na esquina da rua da gente. Então, às vezes, falta de foco da gente até de perceber que, às vezes, a gente não precisa mandar um donativo tão longe. Ou se mandar, não tem nada de errado. Mas ajuda quem está perto também. Então, às vezes, a gente perde um pouco o foco. E falando das diferentes categorias de mundos habitados, isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos inferiores e mundos superiores, há várias distinções.
Mas uma coisa que é importante a gente colocar é que, à medida que o mundo vai se desenvolvendo, a infância vai ficando mais curta. Por quê? Porque não há necessidade de tanto aprendizado. Isso a gente percebe nos animais. A infância dos animais é extremamente curta. A infância do ser humano é muito longa. Um animal com 2 anos é adulto. Um dos animais que demora mais a ficar adulto é o elefante. Mas, tirando o elefante, a maioria dos animais fica adulto em muito pouco tempo. E uma coisa curiosa, um animal pequeno não morre de fome. Se você abandona uma zebra com 1 mês, não tem problema nenhum. A zebra vai se vira, pode até morrer por um predador, mas não morre de fome e inanição. Se você abandona uma criança de 1 mês, ela não faz nada. Se você vira ela, nem desvira. Por que isso? Pela nossa necessidade de aprendizado. Por que isso? Porque nós viemos para ser, nós somos o barro para ser moldado. Tem uns barros que são um pouco mais duros, tem outros que são mais molinhos. Mas em síntese, né, todos sabemos que o barro é mais maleável até os 7 anos, ele vai endurecendo de 7 aos 14, dos 14 a 21 ele vai ficando bem durinho, e depois de 21 ele fica mais cascudo, fica mais difícil. Mas mais ou menos é isso que os psicólogos falam. Então a infância do ser humano, à medida que ele vai galgando mundos superiores, ela vai encurtando, assim como a longevidade vai aumentando. E tem uma coisa interessante em relação aos mundos de expressão e provas que traz o Evangelho. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para a ilha de expiação. As raças que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância. Vêm depois as raças sensibilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que se levaram pouco a pouco em períodos seculares. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, quer dizer, a gente está raciocinando o que está acontecendo aqui, percebendo essa mensagem, a gente consegue divulgar o que vai acontecer aqui. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos atrasados com a missão de fazer que esses últimos avançassem. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio de raças mais inteligentes. Então, o que ele está dizendo? Que os espíritos em punição vêm de raças mais adiantadas para raças mais atrasadas. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. Então, eles sofrem mais porque, acostumados com coisas mais adiantadas, vendo coisas mais atrasadas, eles sentem muito mais porque eles já têm uma maior sensibilidade. Aí agora vem a parte que eu queria trazer para vocês. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar para exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Está no Evangelho. Então nós somos, via de regra, espíritos rebeldes à lei de Deus, o que tem um monte de próprias expressões. À medida que a gente vai deixando essa rebeldia de lado, a gente vai preparando-se para entrar na regeneração. Só que tem aqueles que são rebeldes, contumazes, e que têm muita dificuldade de acompanhar essa evolução planetária, esse momento, essa passagem, né? E aí ele fala o seguinte, olha que interessante: esses espíritos têm de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Tudo há no trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então ele coloca aqui que a natureza ela é dura mesmo, que é assim que funciona. Embora a gente muitas vezes não consiga entender por quê. Porque as mudanças planetárias, na verdade, elas são para alguém que tem uma vida de, vamos falar, a média do homem agora, a média do homem é 72 anos. A média da mulher é 76 anos. Então,
Então, o que é, vamos botar no mês, 74. O que são 74 anos para um planeta que tem mais de 4 bilhões e meio de anos? Para um planeta que a vida, melhormente constituída, não tem mais de 40 mil anos. Não é nada. 72 anos não é nada. Vamos diminuir isso. Vamos colocar a vida de Jesus há 2000 anos atrás. Se a gente for comparar da vida de Jesus para cá, com o Evangelho, apesar dos profetas anteriores, mas da vida de Jesus para cá, do Evangelho, a gente tem tido uma chance real de melhorar. E se a gente analisar que Jesus pegou os apóstolos, homens rudes, e transformou na potencialidade que ele transformou, se a gente for ver por esse lado, a gente aqui está em vantagem. O irmão José que fala isso, no início, no DT2 diz isso. O irmão José fala isso, que a gente está em vantagem. Por quê? Porque a gente tem uma série de informações que os pescadores rudes da Galileia não tinham. Quase todos analfabetos. Nós temos possibilidade de estudar, nós temos possibilidade de trabalhar na casa espírita, nós temos possibilidade de fazer cursos, de evangelizar, escolinha de evangelho, de frequentar a mesa mediúnica, de ver os espíritos virem e colocar as dificuldades dele para a gente. Então a gente tem uma possibilidade grande. Mas então o que falta? A vontade. Falta a vontade e a fé. Com fé e vontade a gente faz. E uma coisa assim, bastante interessante também, é que o planeta marcha no progresso junto, ele não marcha, o planeta, vamos dizer, a população vai progredindo e o planeta fica estagnado. Não. Essas alterações que o planeta passa, na realidade, são também fruto do progresso do planeta. Então ele diz aqui, progressão dos mundos. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então os mundos progridem também. Embora, aquilo que eu acabei de dizer, quando a gente tem 72 anos de passagem no mundo, a gente não tem a percepção de como esse mundo está progredindo. Se a gente for pegar lá atrás, os primeiros átomos que se aglomeraram para formar o planeta, lá atrás, como diz Emmanuel no A Caminho da Luz, que Jesus presidiu como governador planetário a formação do nosso planeta, quando uma parte do Sol se descola e, ao esfriar, forma a Terra. Então ele preside, ele faz ensaios, dizem até que os dinossauros foram um ensaio que não deu certo. Uma questão genética que teve fins, mas que não pôde perdurar. Então, através de toda os espíritos prepostos que com eles estão, ele vem o quê? Ele vem seguindo a formação do planeta, o crescimento tanto moral como tecnológico do planeta. E aí Emmanuel coloca para a gente o seguinte, que houve uma primeira reunião de Jesus com os seus auxiliares antes da formação da Terra, e que houve uma segunda reunião antes da vinda de Jesus, para se decidir a vinda de Jesus ao planeta. E que haveria uma outra reunião, que estaria, que é o livro A Caminho da Luz, editor de 1950, estaria para ver outra reunião, para ver, isso bem no final do livro, para ver o que viria a acontecer na entrada do terceiro milênio, que é o que a gente hoje vê, toda essa questão da nova era, do mundo de regeneração, que vem cada vez chegando mais perto. E, inclusive, na Gênese, eles colocam o seguinte: na época de Kardec, os espíritos falam que o processo de transformação do planeta já tinha se iniciado há um século, da época de Kardec. Aquilo que eu falei, as transformações elas são contínuas, mas numa vida nossa fica difícil perceber isso. Mas algumas coisas são fáceis de a gente perceber. Por exemplo, quando Kardec, através dos espíritos, codificou a doutrina espírita, o duelo era uma coisa normal. Se você tivesse uma desavença com alguém, você resolvia isso em praça pública. Você tinha um padrinho, o padrinho levava a sua arma
levava uma caixinha, abria, você pegava os seus padres, um revólver. Naquela época era revólver ainda dessa munição antiga. Então, o padrinho era encarregado de levar sua arma e era o padrinho que chegava perto de você se você fosse ferido. O primeiro que chegava lá era o padrinho. O padrinho entrava numa bananosa, né? Porque ele estava ali para te auxiliar e a chance normalmente era de 50%, né? Para uma das pessoas. Então, o duelo já foi uma coisa normal do psiquismo do ser humano. Ainda que pese que hoje a gente tenha duelo verbal, etc e tal, mas o duelo formal, com edital no meio da praça pública, isso aconteceu na França de Kardec. Uma França pós-Revolução Francesa que tanto trouxe em termos de progressão. Foi pela Revolução Francesa que, por exemplo, o casamento civil passou a acontecer. Antes da Revolução Francesa, o casamento era religioso. E o casamento religioso tinha um problema. Se o homem quisesse abandonar a mulher, o casamento era religioso, ele podia casar de novo, porque a situação da mulher ficava difícil, mas ele não. Na hora que existe o casamento religioso, passa a ter o quê? O direito, a propriedade, a herança e tudo aquilo. Então toda essa organização que a gente tem hoje vem lá da Revolução Francesa. E por incrível que pareça, a mulher só veio a ter alma oficialmente em 1875, quando no Vaticano, no encontro, disse que a mulher tinha alma. Para vocês verem o atraso que a gente tinha. A mulher tem uma alma muito mais sensível que a nossa, no entanto, foi reconhecida muito depois. Só para vocês terem uma ideia das lutas que a gente tem no progresso, das dificuldades que a gente tem. Então o casamento civil foi uma conquista importante. Por quê? Porque a partir daí reconhecia-se o direito de propriedade e como o casamento civil registrava tudo, se o homem quisesse abandonar a mulher, não era mais possível, porque tinha um papel ali, a mulher tinha um papel para provar que estava casada. Não era como uma questão religiosa. Vinde Henrique VIII, tudo que fez acabou até rompendo com a igreja e fundando a igreja dele anglicana, porque entrou em desacordo com o Papa. E uma coisa que eu trouxe importante para falar para vocês, em relação ao momento que a gente atravessa, eu, no final do ano passado, eu resolvi ler um livro que eu não li todo, li até a metade. E eu estava preparando uma palestra para fazer no André Luiz sobre um livro chamado Transição Planetária, que eu vou apresentar no final desse mês. É um livro do Manuel Miranda de Volta. Mas aí veio aquele negócio para mim: olha, antes de você apresentar o estudo de transição planetária, você tem que ler integralmente Trilhas da Libertação, que são os mesmos autores. E eu tinha lido Trilha até a metade, tinha parado pela questão de para, começa o livro e tal. É engraçado, parecia assim. Aí eu peguei para ler o livro. Agora eu não estou mais desconfiando das intuições, eu estou seguindo. Estou tentando diminuir a minha teimosia. Aí, lendo o livro, na segunda parte, que eu não tinha lido, eu me deparei com uma informação que eu acho tão importante, que eu tenho dividido com muita gente, porque esse é um livro que muita gente não leu, que ele é de 1995, é muito pequeno, chama-se Trilhas da Libertação, de Valdo Franco, por Manuel Flamengo de Miranda. Nesse livro, tem uma reunião dos trevosos para descobrir quem vai ser o líder dos trevosos. Então, se apresentam 20 caras muito maus, pleiteando a liderança das trevas. E aí chega um camarada chamado Tupamaque, que era muito mal, levanta a mão e diz assim: olha, está terminada a reunião, um de vocês vai ser o chefe vai ser Timur Lang. Quando o pessoal viu o cara, todo mundo ficou paralisado, tá aceitável, o chefe tornou-se esse Timur Lang. Mas o que tem tão demais assim no Timur Lang? Simples, ele conseguiu o que nem Napoleão nem Hitler conseguiram. No século XIV, ele invadiu a Rússia, dominou a Rússia e, não contente, dominou a Índia também. Se vocês forem ver pelo tamanho dos dois países, o cara tem que ser bravo. Então, eles, o Tupamaque, tem esse currículo. No século XIV, invadiram. Aí vocês vão pensar: como é que você sabe disso?
Quando eu li o livro do Divaldo, eu achei assim, poxa, mas esse cara tem de tão mal. Fui para a internet, fui pesquisar, Timur Lang, mas veio logo a informação. Tive que ler até inglês, que não tem nem informação em português, tinha em inglês. Na Wikipédia, aí liguei para Ana Maria Spranger, do Divaldo. Falei, Aninha, eu estou com uma informação aqui sobre Timur Lang, você pode me dizer se isso procede da pesquisa que eu fiz? Aí a Aninha Spranger, o que é? Aí foi isso, mas é isso mesmo. Aí eu falei, puxa, mas aí tem o seguinte, o Tupamaque, que é no final do livro, ele foi doutrinado e não está mais lá ajudando o Dr. Timur Lang. Ele veio para o lado do bem, quer dizer, está sendo agora tratado mal desse jeito, vai levar muito tempo, de repente, no estado sonambúlico, não vai nem conseguir tão cedo despertar. A Caterina, mas esse Timur Lang, será que ele também já não caiu? Eu disse, não, esse aí vai demorar para cair. Ela falou, esse vai demorar, porque esse é muito mal. Aí falei, então tá bom, né? Satisfiz minha curiosidade. Mas por que eu estou falando disso? Porque esse cara é tão sagaz que ele resolveu fazer parodiando o budismo, as 4 verdades nobres para derrubar os espíritos. Que ele percebeu, segundo o conhecimento dele, que os espíritas seriam mais semelhantes aos cristãos primitivos. Então ele disse que se os espíritas são os mais semelhantes àqueles cristãos do início dos tempos, que carregam, vamos dizer, a palavra de Jesus com mais empenho e revivendo a coisa da sua forma, sem ostentação, sem tempo, sem nada, eram eles que tinham que ser. E não tinha problema de outras seitas aí não crescerem muito, isso era tranquilo para ele. Então ele resolveu pegar as 4 maneiras de derrubar a gente. Aí eu falei, poxa, mas o negócio é feio. Aí ele, número 1, o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo até exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências e, quando correr o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. E a gente percebe que isso tem muito por aí. Aí ele conclui sobre a número 1. Atrair o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. E se ele vier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma, ou seja, no perispírito. A gente sabe disso, né, de livros até posteriores desse, que Tormentos da Obsessão e Sexo da Obsessão, do próprio Manuel Frederico Miranda, ele falando da cidade lá do Marquês de Sales que passou. Então, a gente sabe as dificuldades que são na área do sexo. Aí ele vem o número 2, esse aqui eu achei o pior. O narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas de espiritualismo e ensejando a fascinação. É item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e libertação. Então ensejar o quê? Meninas, intrigas, eu sou o melhor passista, eu sou o melhor doutrinador, não, eu sei trabalhar melhor, você não. Então, aquela questão da vaidade para desagregar. O cara não é mole não. Aí ele conclui o seguinte, o segundo item. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Em relação ao pavão, pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior. Ou seja, o interior, que é onde reside a nossa felicidade, é o nosso eu profundo, está descuidado. São os aspectos exteriores. Aí a questão 3 aqui do camarada, também muito importante. O poder tem prevalência na natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteamento, estourando aqueles que submetem e desprezamos ao mesmo tempo, pela subserviência que se faz objeto. Então, estimular a detenção, a busca pelo poder. E a gente vê que o poder é um negócio impressionante. Eu costumo até brincar, que isso até o Chico que fala, mecanismos da mediunidade. Chico fala que no início
o homem é prazer e poder. Depois que ele evolui, ele aprende que ele tem que ser servir e aperfeiçoar. Esse é o mecanismo da mediunidade. Então, prazer e poder é um problema. E está exatamente inserido aqui nas coisinhas que ele pegou. E aí ele conclui o entender de poder assim: o poder é o sapão que não ocupa quem lhe caia na trama. Adentro mais a morte advém que a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. Então ele coloca que o poder é força destrutiva das melhores que ele tem na mão. Ele estimula o quê? Que o espírita busque o poder. Então, quer dizer, a gente tem que estar vigilante para isso. E por último, o vil metal, que a gente já falou aqui, diz assim: o dinheiro que compra vidas e escraviza almas será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Então, o dinheiro, às vezes o cara vai ganhando dinheiro, vai ser uma situação. E se vocês perceberem, todas as pessoas que têm muito dinheiro, são as que sofrem mais, são as mais infelizes. Mais ou menos lembrando a história do nosso confrade aqui. Um camarada estava na praia, o outro veio lá, você faz isso, faz isso, bota também. Aí o cara fica escravo do trabalho. Então ele tem que cada vez ganhar mais para contratar mais, para a empresa ficar maior e vai por aí. Mas pergunta se ele lembra de fazer uma fundação para cuidar dos pobres. Se ele lembra de doar um dinheiro para reforçar uma encosta que pode estar tendo problema. Então, o dinheiro, às vezes, quando vai entrando devagar e sempre, e chega numa situação, a gente viu tranquilamente, todo mundo já tem esse exemplo, às vezes um colega some da casa espírita, e aí você quando vê, ele está com um super carro, está com a família, não nada contra, eu acho que as pessoas merecem o que fazem jus, mas é que às vezes essa riqueza que vem junto traz certos tipos de amizades que são incompatíveis com a nossa trajetória evangélica. Por quê? Porque traz aí certas festas, certos consumos de certas substâncias que não estão de acordo com uma vivência saudável, evangélica e no bem. Aí ele diz o seguinte, o coelho do dinheiro. O cristianismo começou a morrer quando a renúncia e a abnegação foram substituídas pelo destaque social, e o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. É só a gente lembrar das cruzadas, em que as pessoas contratavam mercenários para ir tomar Jerusalém em nome de Deus, se matavam em nome de Deus. Então, agora, para encerrar, eu queria então dar uma pequena palhinha para vocês desse livro, Transição Planetária, que é um livro muito interessante. Esse livro diz de toda a situação que a gente está vivenciando no planeta, de toda essa onda de dificuldades, né? Então ele diz o seguinte, apenas assim, que tem escrito na parte de trás do livro, né? Quem quiser ler, não vai ter nada aqui que vai esclarecer a história para poder ler. Relato dos mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam a grande transformação em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração, onde o respeito às leis e à ética transformará o homem num ser integral, consciente de seus deveres para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo e para com o planeta. E aí ele coloca o que vai acontecer com as pessoas refratárias a esse movimento. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, não adianta fazer explodir. Que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, que foi bem específico, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um longo período não dispondo de meio de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis.
Então vamos contribuir na regeneração de outros povos e no progresso de outros povos, como os capelinos fizeram com a gente. E ele diz que essa não é a primeira vez que isso acontece. E lembra o movimento dos capelinos na direção do nosso planeta. E é curioso que, se vocês pegarem, né, a questão da arqueologia, na arqueologia a gente vê que o Cro-Magnon surge 100 mil anos atrás. Aí, não, o Neandertal, o homem de Neandertal. Aí vem o homem de Neandertal, de repente surge, há 40 mil anos, o homem de Cro-Magnon. Mas tem um hiatozinho aqui. Eles chamam de elo perdido. Mas o elo perdido, o espiritismo explica. Foi nesse elo perdido que entraram os nossos amiguinhos, há mais ou menos 40 anos, os capelinos. Mas para isso, experiências no plano espiritual foram necessárias para adaptar o perispírito desses, os corpos que iam receber esses perispíritos desses amiguinhos, porque eles eram muito mais adiantados que a gente. Embora também viessem provas de expressões, que estava indo para a regeneração, eles estavam encontrando aqui provas de expressões ainda muito lá no início. Então, os corpos tinham dificuldade. E vocês imaginem Jesus trazendo, né, ele se prontificou para alinhá-los a todos, né, e Jesus mostrando os corpos que eles iam habitar aqui, eles ficaram desesperados, porque nós tínhamos naquela época os corpos macacoides. O camarada de alguma desenvolvimento, já pegar um corpo atrasado, ele já sabe que vai ser um planeta para ele espiar, para sofrer. Não vai ter jeito. Então já sabe de antemão que está vindo, mas Jesus disse, à medida que vocês forem se refazendo, eu os vou recaminhando para lá. Então a gente tem coisas que provam isso. Como se podia fazer uma pirâmide, como fazer as pirâmides. Aquele Stonehenge que tem também. Então vocês, várias pirâmides, várias obras, não tem explicação mecânica nem de engenharia para poder terem sido feitas há 5.000 a 3.000 anos atrás, ou mais. Então a gente vê que os capelinos impulsionaram o nosso desenvolvimento. E agora a gente não deve nem ficar tão tristinho, porque quem não puder ficar na geração vai ajudar um povo mais atrasadinho a progredir. E depois, se tiver sorte, vem para cá também. Agora, tem que ver se de repente não, todo mundo aqui vai por regeneração, só eu que vou lá ajudar os amigos atrasados. Então, quer dizer, a gente vai deixar de ver os nossos amigos um tempo. Isso não é nada agradável. Então, tem uma passagem do livro que tem um grande geneticista. Ele foi até estudar nos Estados Unidos e ele se graduou em genética. E uma das questões que o livro traz, que é muito interessante, é que muitos casais que não podiam ter filhos vão poder fazer tratamento de inseminação artificial, e essas crianças que vão ter essas inseminações artificiais são justamente, os casais que tiveram envelhecimento, espíritos desse planeta que se chama Alcione. Então ele diz o seguinte: numa das reuniões que o Manuel Flamengo Miranda participa, ele tem conhecimento que tem 10.000 espíritos vindo de Alcione numa leva para encarnar aqui. E ele tem contato com 250 casais que estão sendo preparados para receber esses espíritos. Então, que coisa mais linda, todo esse preparo que Jesus tem cuidado da presença dos espíritos que trabalham para ele, para não fazer a coisa de qualquer maneira. E, inclusive, nesse livro ele fala que nessas tragédias coletivas, ele mostra como o tsunami, grupos de espíritos socorristas vêm socorrer todos esses que padeceram essas tragédias. Evidentemente que o nível de socorro pensa um pouco também o padrão vibratório. O sujeito que tem melhor possibilidade é socorrido com mais facilidade. O indivíduo que tem menor padrão vibratório é socorrido dentro das possibilidades dele. Mas ninguém fica desamparado. A misericórdia divina, ela ajuda a todos, mas o mérito faz a diferença. Então você não pode querer ter uma ajuda que um Chico pode ter, que um Bezerra pode ter, se a gente não fizer por onde. Então não existe privilégio. Existe o quê? Existe misericórdia divina, existe boa vontade do Espírito, mas privilégio não existe. Então a gente tem que correr atrás e se esforçar.
E aí ele diz o seguinte, também rememorando essa questão ali, por isso que eu coloquei no estimulante no dia de libertação, ele aqui no final ele faz algumas palestras que os espíritos estão vindo, explicando que eles não têm karma nenhum aqui, então eles terão mais facilidade para alavancar o nosso progresso, porque já que não tem karma, eles vão ter uma facilidade maior. Então ele traz toda essa questão desses espíritos que vão ser grandes expoentes no direito, na medicina, vão alavancar a medicina, resgatando coisas que ficaram lá para trás, do ideal para o médico quando faz o juramento, dos juízes de legislar sem propina, de fazer as coisas dentro da justiça. Então ele traz juízes que sairão oriundos de favelas, ele coloca ali, juízes que sairão de favelas e mudarão o meio no qual nasceram, e médicos também desse quilate. Mas ele diz aqui no final que as forças do mal sempre tentam dar uma travadinha na gente, né? Então, mesmo nesse movimento todo orquestrado e todo bacana que está acontecendo, ainda assim tem os trevosos lá, né? De repente o pessoal desse cara que eu falei, tentando barrar. Ele diz assim, nesse sentido, tendo em vista serem os espíritos sinceros, os novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros tantos servidores do Evangelho de Jesus, as baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção, ou seja, na nossa direção. Como disse o outro lá de trás, aqueles itens todos, assinação, etc. Então, acercando-se dos médicos e vigilantes, vem inspirando-se a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores, através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada. Então, tentando fazer o quê? A nossa desunião, identificando outra vez, por isso que eu fui pegar aquilo lá atrás do livro, que também era uma nova Filomena Miranda. Outra vez, querendo o quê? Eleger os espíritos como aqueles que têm prioridade em serem o quê? Barrados nos seus trabalhos. Aí ele diz assim, além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas. Então a gente precisa ter muito cuidado com a maledicência. E toda vez que a gente tiver dificuldade, toda casa tem isso, não existe exceção. Pode até ser camuflado. Mas toda casa a gente às vezes sempre tem um companheiro que tem uma dificuldade maior. A gente tem que ter na cabeça que é o companheiro que a gente tem dificuldade maior que está educando a gente. Que é ali que a gente vai exercitar o que o companheiro falou aqui, a paciência. E qual é o tripé das virtudes evangélicas diz Simonete? Compreensão, paciência e humildade. Esse é o tripézinho. Compreensão, paciência e humildade. Você já viu alguém compreensivo que não seja paciente e humilde? Ou você já viu alguém que seja paciente que não seja compreensivo e humilde? Isso acaba sendo uma coisa só. É como se fossem irmãos siameses. À medida que você vai ficando paciente, você vai ficando humilde. Porque se você não for humilde, você acaba sendo impaciente. Então, tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente tiver dificuldade com o irmão, a gente tem que pensar, de repente, se eu tivesse um carneiro, eu estava fazendo pior. De repente, ele está com uma dificuldade financeira, ele está com um parente doente, e se eu tivesse um carneiro, eu não teria o nível que está tendo, poderia estar até pior. Mas aí, a gente pode chegar e tentar o quê? Ficar amigo dele e ajudar ele. Esse é a nossa vitória. É aí que a gente vai crescer espiritualmente. Não adianta a gente fazer caridade porque a gente leu no Espírito, caridade é bom. Quando a gente automatiza a caridade, faz a diferença. Enquanto a gente está fazendo o que é bom, o peso específico é menor. Mas na hora que a gente se impune do trabalho sério, da necessidade da ajuda ao próximo, a caridade aparece sem querer. Na hora que a gente sabe que a gente tem que ser amigo de todo mundo e que aquele que nos traz dificuldade é o que nos educa melhor, porque aquele aponta as nossas mazelas. O amigo não está nem aí, o amigo é amigo. O amigo não vai apontar nada. O amigo está ali para se divertir com você, para comemorar com você. Mas o inimigo está ali para apontar a deficiência. O inimigo bota o dedo na ferida. É o inimigo que te mostra onde você tem que melhorar. Então, esse momento planetário que a gente atravessa, que todos nós saibamos que Jesus está lendo
e que acima dele, que ele é o médico de Deus, Deus está no comando, e isso é um movimento de transformação do planeta e que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O acaso, como diz Kardec, acaso não existe. Para vocês terem uma ideia, a chance de cada um de nós aqui ganhar na loteria, na Mega Sena, em torno de 1 para 55 a 60 milhões. Se vocês pegarem uma palavra de 10, uma palavra com 10 letras diferentes, e jogarem para cima, e querer que essa palavra caia, a palavra, por exemplo, Pernambuco, querer que essa palavra caia em ordem, Pernambuco, seria de 1 em 10 bilhões. Ou seja, você jogar aqui, cair Pernambuco aqui, é 1 em 10 bilhões. É uma impossibilidade física quase. Na Mega Sena ainda ganha. Então, se vocês forem perceber toda a especificidade que o nosso organismo tem, trilhões de células no organismo todo, células do cérebro, células do fígado, do coração, tudo que a gente passa, tudo que o planeta tem que passar, tudo que Jesus programou para acontecer. A gente seria até uma de uma palestra, de uma outra palestra, seria provas da existência de Deus. Essa fita, Divaldo fala da questão da distância do Sol, da distância da Lua, das marés, de uma série de coisas que corroboram até da rotação da Terra vai ter 24 horas do dia, porque se o dia tiver 120 horas, o período de quente vai queimar tudo. Então, quer dizer, se vocês forem analisar essa fita de volta, provas científicas da existência de Deus, vão ver que nada é por acaso, e que o número que corresponderia à probabilidade de ter vida na Terra inteligente como que a gente tem hoje, seria um número imensurável. Então, tenhamos inteira fé na condução dos destinos planetários por Jesus, nosso governador solar, que ele está no leme, e os espíritos como Olímpio Passaporto, Bezerra de Menezes, João de Anjos, todos nos ajudam a nos incluir. Só o resto fazer nossa parte. Os irmãos do Pecado.